Salve, salve, amigos do Tabela Carioca. Estamos ao vivo em mais uma segunda-feira para falar bastante de esportes. Hoje vamos falar bastante de futebol. Estamos no nosso Facebook, também no Facebook da Priority Conteúdos. Não estamos podendo transmitir o programa no YouTube nessa semana, mas é um lance excepcional. Semana que vem estaremos de volta lá no YouTube para continuar ganhando muito dinheiro. A gente tá tentando ganhar muito dinheiro. Vocês já estão vendo aqui todo. Se tá rindo assim é porque tá ganhando muito dinheiro. É o que dizem, mas dessa vez. O Anderson é um cara que tem sorte no amor e sorte no jogo. Tô certo, Anderson? Nem tanto no jogo. Quase nada no jogo. Né? Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Meira. Tivemos um problema aí no YouTube, né? Mas semana que vem estamos de volta. A gravação a gente bota lá no YouTube. Exatamente. O Anderson já estava me cobrando aqui semana passada. Não tivemos cantinho do coração. Teremos nesse. Parte mais importante desse programa, com certeza. O Estevão tá aqui na extrema esquerda. Estevão que gosta de jogar lá como extremo desequilibrante. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tô ótimo, graças a Deus. Mais um Tabela Carioca aí, né? Hoje falar muito de análise tática, né? Um assunto não tanto comentado aí nas rodas de conversa. Hoje a gente vai falar disso aí. Também se roda de conversa começar a conversar sobre análise tática, é uma coisa curiosa, né? Todo mundo bêbado falando de quê? Não tem o que falar. A variação, uma hora vai acontecer, As duas tem. Tem algumas que já rolam já, tem algumas que já rolam. Então, tudo bem? Tudo bem. Boa noite para os amigos que estão acompanhando o Tabela Carioca. Vamos lá para mais um programa. Olhou pra câmera errada, né? Tá acostumando, né? Tá se acostumando com o estrelato ainda. Até o Benjamin aqui à minha direita. Tudo bem, tal? Tudo bem, cara. Obrigado aí pelo convite. Valeu. De fato, algumas das minhas rodas de conversa tem análise tática. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Obrigado mais uma vez por convidar. Pode começar, Militão. Vamos falar então já sobre a análise. Eu queria que você falasse um pouco sobre por que o Flamengo venceu o Vasco de forma contundente. Eu queria que você visse onde o Jesus levou vantagem sobre o Luxemburgo. Tá. Cara, eu acho que assim, o time do Flamengo é melhor que o time do Vasco, né? Então, se você criar uma situação de jogo em que vira talento contra talento, o time do Flamengo vai ter superioridade, vai se sobressair, não tem jeito. Acho que a coisa que mais me chamou a atenção nesse jogo, né, que foi o que eu escrevi lá no Twitter, foi, assim como no jogo com o Grêmio, o nível de variação que o Flamengo teve. Então, o que eu senti no jogo com o Grêmio, mas principalmente nesse jogo com o Vasco, foi que o Flamengo tem várias formas de jogar. Entrou numa, o jogo foi equilibrado no comecinho ali, estudado. Depois dos 10 aos 30 minutos, foi um jogo meio laicá, assim, foi um jogo, né, sem domínio. Qualquer um podia ter feito o primeiro gol. E aí o Flamengo muda, perto dos 30 minutos ali, aos 28 minutos, o Jesus faz um sinal, ele muda e vai tateando, e muda o jeito de jogar. Aí melhora, aí ajusta mais um pouquinho, aí melhora. E vai melhorando, vai melhorando. O que eu acho que fez a diferença nesse jogo foi que o Flamengo, a partir desses 30 minutos, começou a dominar completamente o meio-campo e passou a ter o Arrascaeta jogando no ataque, né? Como dupla de ataque. Porque a gente ainda não tinha visto o Jesus fazer isso, o Gabigol enfiado como centroavante, com 3 atacantes, né? 2 pontas. Agora ele voltou com a dupla de ataque com o Arrascaeta. O que o Arrascaeta faz, que é diferente dos outros atacantes do Flamengo? Ele sai, né? Ele sai da posição de atacante para vir jogar como meia. E aí o zagueiro do Vasco, o Henrique, normalmente, tinha que vir junto. Isso criava muito espaço. E aí quem entrava por ali fazendo facão era o Bruno Henrique. Então os 3 primeiros gols do Flamengo saem com o Bruno Henrique entrando nesse espaço criado pelo Arrascaeta de 3 formas diferentes. O primeiro com uma tabela, o segundo com uma infiltração e o terceiro com facão ali de cabeça. E aí, cara, botou no mano a mano, deu Flamengo, né? Verdade. Deu fácil, né? Estevão. Antes de começar o programa, a gente estava conversando, né? Você falou que fez engenharia, né? E hoje também trabalha com outras coisas além da análise tática. Sim. Eu queria saber como chegou para você isso, dessa parte da análise tática. Cara, eu sempre gostei muito de futebol, na verdade. Eu dizia que, mesmo enquanto eu estudava, né, enquanto eu estudava engenharia, eu dizia que o assunto... Na verdade, eu era um engenheiro que entendia mais de futebol do que de engenharia. Então, eu sempre li muito sobre futebol, por exemplo. Acho que mais da metade dos livros que eu já li na vida são livros de futebol. Nunca com um foco específico de análise tática, mas eu gostava muito de entender sobre futebol dentro de campo. Essa parte de fofoca, quem brigou com quem não gosta de quem vai pro time tal, é uma parte que eu não gosto muito. Ficar falando de arbitragem e tal. Eu gostava de focar no time dentro de campo. Então eu estudava, enfim, as pessoas me perguntam, você estudou análise tática? Eu falo, cara, eu estudei futebol de alguma forma, através de muitos livros, sites, né, blogs, podcasts, etc. E aí, recentemente, tem mais ou menos uns 3 anos, eu resolvi começar a escrever no Mundo Rubro Negro, que é um site de conteúdo sobre o Flamengo.
E aí, como eu escrevia sobre o time dentro de campo, eu era o único colunista do Mundo Rubro-Negro naquela época que falava especificamente do jogo, a gente usou esse nome de análise tática, né? Mas tem um tanto ali de análise técnica, enfim, de desempenho. O nome, para mim, não importa tanto. E aí, essa foi mais ou menos a minha trajetória. É sempre uma coisa paralela, né? Eu hoje trabalho com uma coisa que não tem nada a ver com engenharia também. Trabalho com financiamento coletivo, economia colaborativa. Sou professor numa escola. E, paralelamente, vai rodando essa coisa da análise, enfim, do futebol. É quase que um outro caminho, assim, na minha vida. Por aí. Theo, eu gostaria de falar de 2 dos reforços que jogaram contra o Vasco. O primeiro, o Gerson, que quando ele estava no Fluminense, ele parecia um jogador bem mais disperso. Ele até surpreendeu essa volta ao Flamengo. Sim. Jogador bem móvel, jogando ali na meia esquerda, às vezes na ponta. E gostaria que você falasse do desempenho dele. E sobre o Felipe Luiz, que deu bastante espaço ali naquele setor, ali pro lado direito do Vasco. Sim. O que você acha que falta pro Felipe Luiz evoluir no Flamengo? Pode ser algo físico? Eu acho, o Felipe Luiz, acho que tem uma questão física de tempo de bola, ritmo de jogo bem clara, assim. O pessoal ficou sacaneando muito a arrancada do Gilberto, né, no jogo contra o Bahia. Sim. Eles partem quase juntos. É um pouco injusto, porque naquela foto o Gilberto já está em velocidade, o Felipe Luiz está girando o corpo, então eles não partem tão juntos assim, mas realmente o Gilberto chega 10 metros na frente. O Felipe Luiz nunca vai ser um cara de velocidade, nunca vai ser o cara para dar esse pique atrás do atacante, mas ainda está muito abaixo fisicamente. E está se acostumando, né, cara? Está entendendo o time. Eu acho que teve um lance muito claro no Flamengo e Vasco, que é o lance que o Pikachu tenta o drible nele, a bola bate, rebate, e o Pikachu se vê com um mar de espaço na frente, chuta, a bola raspa no travessão, e o Felipe Luiz imediatamente ele vira para a defesa e dá uma bronca, né? Dá um esporro falando, cara, vocês têm que colar aqui atrás de mim. E claramente aquilo ainda não foi uma coisa combinada, sabe? Um tá pensando uma coisa, o outro tá pensando outra coisa. Sabe quando na pelada você reclama o cara, pô, esse era teu, e o cara fala, não, esse não era o meu. Vocês estão vendo um jogo diferente. Acho que ele ainda tá chegando, tá ajustando. Eu, pessoalmente, não acho que era pro Pablo Marri ter saído para fazer a cobertura dele. Acho que ali era ou o Cuejar ou o Arão, que tinha que ter entrado ali, o Marri protegido a área. Mas vai se acostumando a jogar no time. Acho que é totalmente natural. Não acho que ele foi bem, tá, contra o Vasco. Acho que ele teve momentos importantes, teve intervenções importantes, mas não daria uma nota muito alta para ele. Mas acho totalmente normal, não me preocupa isso. E o Gerson, cara, que é o outro que você perguntou, eu acho que o Gerson ele oferece para o time do Flamengo coisas que o time do Flamengo não tinha. Então, por exemplo, quando o Jorge Jesus fala sobre que ele quer um centroavante, muita gente não entende, né? Pô, para que um centroavante? Se ele tem o artilheiro do Brasil, você tem o Bruno Henrique agora convocado pela seleção, e aí não vou entrar no mérito se merece ou não merece, mas enfim, o fato é que está lá na seleção como dupla de ataque. Para que ele quer um centroavante? Uma das coisas que ele quer, a principal coisa que ele quer, é o que a gente chama de retenção, né, da bola. Então o Flamengo gosta de sair jogando curto, mas de vez em quando quer sair jogando longo. Quando o adversário vem pressionar, ele atrai e ele quer jogar essa bola longa no atacante. E ele precisa ter um cara para matar essa bola de costas, proteger, amaciar a bola e esperar o time jogando de frente. Porque imagina que se o Flamengo tiver essa opção, o adversário vai sair para morder. A gente tem o Pablo Marri e o Rodrigo Caio, que tem um bom passe, além dos laterais, né? Mas vamos falar só dos zagueiros. Tem um bom passe. Se tiver um cara para segurar essa bola e pegar Everton Ribeiro e Arrascaeta vindo de frente, cara, nenhum time vai ter a audácia de sair para morder o Flamengo lá na frente, se o Flamengo tiver essa opção. E hoje não tem com o Bruno Henrique e Gabriel, mas tem com o Gerson. Então o Gerson, quando joga na ponta, ele vira essa opção de reter a bola de costas. Por quê? Porque ele é um dominador de espaço, né? Que eu chamo. Ele é um cara que domina de costas, dá o corpo, os caras batem e ele não estremece, né? A bola no alto ali, ele vem junto do corpo do cara, ele domina aquele espaço, amacia a bola e sai jogando. E o Flamengo não tem nenhum outro jogador com essa característica no elenco, do meio pra frente, né? Digamos assim. Acho que o Rodrigo Caio é um dominador de espaço, mas atrás, né? É totalmente diferente. E aí, quando você não tem uma característica que é importante para a forma que o seu time joga, e é outro jogador exatamente com aquela característica, cara, a tendência é que esse jogador se destaque muito imediatamente, né? Então, acho que foi o que aconteceu com o Gerson. Realmente é impressionante a evolução que ele teve na Itália, a evolução física, a evolução tática, até mesmo a evolução técnica. É muito impressionante, mas eu não acho que as pessoas estão falando assim, é outro jogador. Não, eu acho que as características que ele refinou na Itália, ele evoluiu na Itália, mas as características já eram essas,
se encaixam perfeitamente para o time do Flamengo. E é por isso que ele está sendo tão elogiado com muita razão, né? Pensando num futuro sem problemas pro Flamengo, quais são os 11 ideais? Eu acho que só tem uma dúvida no 11 ideal do Flamengo, e aí eu acho que depende do adversário. Tem uma visão... O Jesus não é um cara que roda muito elenco, tá? Ele não é um cara desses... um time titular, um time reserva... Enfim, já deu pra reparar, né? Que ele não bota reserva na Copa, não tem muito esse caô. Mas ele gosta de ter 12 ou 13 ali, que jogam todo jogo. Então eu acho muito possível que tenha esse rodízio. Num jogo a gente vai ver Gabriel e Bruno Henrique como dupla de ataque. No outro jogo, o Gabriel enfiado, o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. No outro jogo, Gabriel e Arrascaeta na dupla de ataque e o Bruno pela esquerda. No outro jogo, o Gabriel e o Arrascaeta na dupla de ataque sem o Bruno do lado esquerdo, com algum outro jogador. Enfim, acho que vai ter esse revezamento. Mas o 11 ideal, digamos assim, eu acho que é Diego Alves, né, no gol. Muita gente tem pedido César, acho que goleiro Depois é cargo... de anteontem, eu acho que isso... acho que morre esse pedido também. Mas assim, enfim, goleiro é cargo de confiança, é o treinador que escolhe, quem sou eu pra dizer. Que um goleiro de 600 mil reais não... Pois é. E é um goleiro superior ao César em boa fase, né? Tá em uma fase de fato, acho que o jogo com o Vasco foi uma exceção nessa mas acho que o clássico tem esse poder de divisor de águas, com né? certeza. A Rafinha, né, na lateral, não tem a menor dúvida. Rodrigo Caio, Pablo Marri e o Felipe Luiz na lateral esquerda. O Tuller está muito bem, eu gosto muito do Tuller. Acho que tem que ter essa função. Acho que é importante você ter um zagueiro, ainda mais um zagueiro da base, que quando o titular machuca, eu não me preocupo. Não me preocupo nem em jogar contra o Inter, com Tuller e Marri, mas acho que o titular é o Rodrigo Caio. Tá? Acho que o Tuller é um cara para fazer 25 jogos, 20 jogos na temporada. Tá ótimo, maravilhoso para se jogar essa temporada completa nesse ano. E aí a única dúvida no meio campo é se joga só com Cuejar, ou só com Arão, ou Cuejar e Arão. Né? Eu acho que na maioria dos jogos ele vai optar só por um. E aí ele volta aquele esquema dele no Benfica e no Sport, né, que é o tal do 4-1-3-2. Só um parênteses assim, quando ele chegou no Flamengo, muita gente falou desse 4-1-3-2. Não, porque o cara joga assim. Esse é o esquema dele. Aí eu fui assistir vários jogos do Sport e do Benfica, eu falei, cara, realmente, esse é o esquema base dele, mas ele é muito adaptável. Assim, a primeira temporada do Jesus no Benfica, ele tinha esse meio campo com Javi Garcia, Ramires, Pablo Aimar e Di Maria, né? E aí, para a segunda temporada, ele perdeu o Ramires e o Di Maria. E trouxe um cara que era banco no Benfica, não lembro quem era, que foi muito mal no começo, e aí depois ele trouxe o Eduardo Salvio para jogar ali, e Nico Gaetan. Mas ele teve que mudar a estrutura do meio campo para poder jogar com esses caras. Então ele saiu do 4-1-3-2 para o 4-4-2 e jogou a segunda temporada dele no Benfica assim. Então ele é um cara muito adaptável e está mostrando isso no Flamengo. Ele já usou 4, 5 esquemas diferentes no Flamengo. Mas acho que o meio campo titular, digamos assim, é ou Cuejar ou Arão, o Gerson à frente, Everton na direita, Arrascaeta na esquerda, Gabriel e Bruno na frente. Para mim esse é o 11 perfeito. E nesse aí o Diego acaba sendo um reserva de luxo, né? Quando estiver apto a jogar. Com certeza. Com certeza. Eu acho que o Diego, hoje mesmo se estivesse apto, para mim ele não é titular do Flamengo. Para mim a primeira opção é essa que eu falei. A segunda opção é com o Gerson, com o Arão e Cuejar juntos. E aí tirando ou o Arrascaeta, ou o Bruno, ou o Gerson, dependendo do jogo. E a terceira opção seria com o Diego. Mas assim, para mim tá bem longe dessa forma que o time encontrou de jogar. O Diego tem, como eu falei que o Gerson tem as características que otimizam essa forma de jogar, eu não acho que o Diego tem. Ele é um cara que deixa o time lento. E não é nenhuma surpresa na carreira do Diego ele ser esse reserva de luxo, né? No Atlético de Madrid ele foi esse homem. Certeza. Eu lembro de um jogo na Liga dos Campeões contra o Barcelona de quarta de final, que ele vem do banco, acho que estava 1-0 Barcelona, no jogo de ida, e ele enfia chanca na bola, faz um gol do meio campo, que é o gol que acaba classificando o Atlético de Madrid do Simeone, que em casa, enfim, não toma gol de ninguém, e foi decisivo. Então eu acho que essa posição pro Diego não é nenhuma surpresa na carreira dele. Rapidinho que a gente já está mudando de bloco. Vocês enxergam o Flamengo brigando nas duas frentes? Estevam, sim ou não? Sim, o Flamengo vai brigar pelo título e por enquanto com o Santos, né? Mas tem Palmeiras correndo por fora ali também. Correndo por fora não, brigando diretamente pelo título. E pode sim chegar à final da Libertadores, né? Vai pegar o Inter bem ajustado, serão 2 jogos bem difíceis, mas acredito que o Flamengo pode sim brigar pelo título. Acredito na briga pelas duas competições, até porque na Libertadores é bem complicado.
É um jogo bem difícil contra o Acho que é Inter. até por isso que o Jesus não poupa o time. Vai poupar no campeonato que te dá mais segurança. Pois é, não faz sentido. A gente pode até trabalhar isso melhor no segundo bloco, mas é um jogo bem difícil contra o Internacional. É um estilo de jogo até, eu acho que é o time até mais competitivo. O brasileiro mais competitivo nessa Libertadores. É o com menos estrelas, mas o mais competitivo. E tem um trabalho mais sólido, tirando o seu rival, né? Vendo como time, é o mais difícil. Militão. Acho que sim, o Flamengo briga no brasileiro tá forte, né? E na Libertadores eu acho que sim. Vocês citaram que o Internacional é forte, eu concordo, mas eu acho o Flamengo um time tecnicamente bem melhor e tá se acertando com Jesus. Pra mim, entre os times ali que estão na atual fase, né? É o com maior chance de título. Está se acertando com Jesus é uma frase de quem estava perdido no mundo e encontrou o caminho certo. Salvador. Encontrou Salvador. Exatamente. No caso, antes do Jesus era o Abel. Abel caiu. Silêncio aí. Abel Caim. Exatamente. Se salvar. Tem tudo a ver, né? Tem tudo Isso a aí, ver. vamos ver. Palpite pro jogo de meio de semana. Vocês têm? 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo, Theo? Cara, eu detesto dar palpite, mas eu acho 2x1 um bom palpite. Eu queria um 2x0, né? Mas eu acho que um 2x1 é um bom palpite. A gente tá dando palpite agora, mas na volta a gente vai analisar bastante o jogo. Olha, Se o Flamengo vencendo, eu creio 1x0. 1x0 Estevão. Empate, 1-1. 1x1. Eu vou no 1x0 Internacional. Por quê? Vocês vão ter que descobrir isso mais na frente. Vamos fazer um intervalo aqui no Tabela Carioca, galera. Atenção! A versão beta do nosso aplicativo está apresentando dificuldades técnicas a partir da versão 7.0 do Android. Estamos trabalhando para deixar sua experiência muito mais agradável. Toda terça-feira, às 17 horas, quer saber tudo que rola no mundo do samba, carnaval, saúde, mundo fitness, bem-estar do seu corpo, curiosidades e tudo sobre celebridades aqui no Bole Bole. Toda terça, às 17 horas, vem com a gente. A dupla mais divertida da internet, com comentários hilários no mundo do futebol e outras palhaçadas imperdíveis, você só assiste aqui. Programa Goiabada e Marmelada. Terça-feira, às 19 horas. Exclusivo na Priority Conteúdos. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Estamos voltando aqui no Tabela Carioca, segundo bloco. Eu queria mandar um recadinho para um tal de Célio Chaves, que falou que para eu parar de secar o Flamengo, teu amigo, né? Um amigo de trabalho. Não estou secando aqui. Quem sou eu para secar o Flamengo? Eu até tento, inclusive, tento bastante, mas ultimamente está bem ruim. Enfim, mas um grande abraço. Um abraço apertado pro Célio Chaves, que deve ser uma pessoa muito gentil, né? Gente boa. Flamenguista, claro, né? Você reclamou. Gente é boa, perfeito. gente boa. E é perfeito. Vamos falar do jogo do Internacional. A gente já deu palpites aqui. Vamos entrar dentro da partida. O Anderson estava falando que a equipe do Inter é uma equipe bem compacta e bem estruturada. Theo, o que você espera do Internacional? Você acha que ele vai tentar espelhar o Flamengo ou vai jogar o futebol que ele joga desde do começo desse ano? Eu acho que ele vai tentar espelhar o Flamengo. Eu não duvidaria de ver marcação individual nos meios do Flamengo. Em um, talvez nos dois, tá?
Não duvidaria ver um Dourado colado no Arrascaeta o jogo todo, por exemplo. Ou no Everton, enfim, né? Depende ali da estratégia deles. E acho que eles vão vir com 3 caras muito fortes no meio campo, de muita correria, para tentar ganhar o jogo no meio campo. Para tentar dominar o meio campo com intensidade, com força física, que é justamente onde o Flamengo, enfim, parece um pouco mais vulnerável, né? E aí é bola no Guerreiro, que faz a retenção maravilhosamente bem. E aí pegar esses caras correndo de frente, acho que vai ser isso. Aqui no Brasil a gente meio que se acostumou a ouvir jogo de Libertadores. Tem que jogo. O jogo de Libertadores é outro jogo. Pelo que eu entendi, o Internacional vai tentar fazer esse jogo de Libertadores. Acho que é meio isso mesmo, cara. A gente vai ver, acho, muita bola longa e muita pegada, assim. Não dá tempo para os jogadores do Flamengo respirarem. Eu acho que essa é a estratégia do Odair. Fechar esse meio campo ali com uma trinca forte. Talvez até vir com um ponta... Em vez de vir com 2 pontas mais ofensivos, né, mais refinados, segurar mais. Nico Lopes e D'Alessandro, Sobis e tal. O D'Alessandro não joga fora de casa, né? Ele tem jogado dentro de casa. Então, aí acho que talvez venha um cara com mais intensidade ali, que faça, por exemplo, o corredor direito... Né? Eu não conheço tão a fundo o elenco do Inter, então prefiro não ficar aqui dando sugestões de nomes. Mas acho que é muito possível dele vir com um cara corredor ali pelo lado, para tentar, por exemplo, pegar os laterais, as costas dos laterais. Ali teria como opção, além do Nico, ele tem o William Potker e o Wellington Silva também, né? Que tem entrado nos jogos com o time B. O lateral esquerdo apoia muito também, né? É o Wendel, né? Se não me engano, ele apoia muito também, chega muito na frente. Sim, eu acho inclusive que esse é um dos grandes caminhos para o Flamengo vencer o jogo, é justamente nas costas dos laterais do Inter. Porque a defesa do Inter é muito boa, né? A dupla de zagueiros é realmente excepcional. Mas quando o Inter sai para ataque, cara, tem uns espaços, assim, eles ficam muito expostos. Volta e meia eles ficam 2 contra 1 ou 2 contra 2. Eu acho que se o Flamengo conseguir gerar essa sobrecarga ali nas costas do lateral, pode ser o caminho para ganhar. Vocês falaram do jogador de lado, mas também tem o Nonato, né, que tem jogado bastante por dentro, que ele vem por dentro e faz a infiltração, mas também consegue jogar bem abrindo pelos lados, né? Filho do Camilo. Essa trinca de meio-campistas do Inter, você pode mudar as peças, mesmo assim eles mantêm o padrão, né? Sim, é um time de muita força física, como o Theo citou, né? Se a força física, a pegada. Eu também acho que é um estilo contrário pro Flamengo, né? Que pode dar bastante trabalho ali pro Jesus, pro meio de campo. O Rodrigo Dourado se machucou, entrou o ex-jogador do Botafogo, o Lindoso, né? Entrou bem. O Patrick é um jogador que eu gosto muito, que ele tem até uma característica, ele defende bem, mas ele consegue atacar bem também, é um bom jogador. Acho que é um pouco do padrão do Inter, um carregador de bola, né? Exatamente. O Patrick, o Lindoso, até um pouco menos de contato, mas também faz o Nonato, faz muita força também. E quando precisa agredir um pouco mais de qualidade técnica, que geralmente é no jogo na Beira-Rio, bota o D'Alessandro para decidir, né? O D'Alessandro ainda consegue manter um padrão de 45 minutos bons, e foi isso que fez o Inter jogar bem contra o Palmeiras, né? Era uma classificação até que a gente achava que ia ser um pouco... E dessa vez não tem Vinícius Júnior e Paquetá para ficarem dando balão e caneta no D'Alessandro, que ele fica mais desequilibrado. Ele não gosta muito, não. E apesar de não ter ele, mas tem o Gabriel, o Henrique, que seria uma aposta com ele em campo, jogar em cima dele, porque o D'Alessandro é claramente um jogador que entrega uma classificação. Porque ele sem cabeça nenhuma... É um jogo psicológico. Exatamente, também, né? Não tem cabeça nenhuma, entrega um jogo de forma fácil até... A gente viu ele sendo expulso aí algumas rodadas atrás pelo Brasil. Ele foi expulso aí também por discussão. Foi. Jogador de... No jogo da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, ele foi expulso no final Depois do jogo. Depois não, né? Acho que é batido dos pênaltis. E ele é um cara que bateria pênalti, né? Então, um cara experiente, o capitão do time, né? O líder, mas não tem cabeça nenhuma. Ele é vida louca, total. Exatamente. Um jogador que pode entregar. Então, acho que até acho engraçado porque ele é totalmente antítese do time do Internacional, que é um time bem frio, né? E ele faz essa mas nesse momento, o Inter é até frio demais, mas para decidir o jogo, precisa do talento dele, né? Por exemplo, contra o Palmeiras... Por isso que eu não descarto ele. Tava batendo demais, não tava conseguindo penetrar no Palmeiras. Com o D'Alessandro fazendo uma jogada individual, consegue aquela jogada aqui. Mas é porque o Flamengo é muito diferente do Palmeiras. Sim, né? sim. E do Cruzeiro e do Corinthians, que foram os diferente. últimos adversários. É completamente diferente. Então eu acho que o Flamengo vai ter a bola, acho que o Inter vai dar a bola ao Flamengo. Sim, também acho. E
os laterais do Flamengo sobem muito, enfim, o Flamengo ataca com muita gente, né? E os outros times já entenderam, de alguma forma, e o Flamengo ainda está tentando ajustar isso, mas que o caminho é justamente a bola longa para correria. Todos os gols que o Flamengo tomou desde a chegada do Jorge Jesus foi correria. Os caras correndo para frente e o Flamengo correndo para trás. O jogo contra o Emelec lá no Equador foi prova disso, né? Com certeza. Um jogo bem... O Flamengo poderia ter tomado outros gols dessa maneira. E o D'Alessandro tem essa qualidade no passe para pegar as costas dos jogadores do Flamengo desprevenida. Mas aí eu acho que é o Lindoso que vai fazer esse caminho, entendeu? Porque esse passe tem que sair mais de trás. É roubar a bola, dar no Lindoso, e o Lindoso vai abrir um Nico Lopes, um Potker, um time muito objetivo, né? Uma correria. Eu acho que vai ser esse caminho aí que o Inter gostaria de levantar 2 pontos. O Flamengo já enfrentou o Inter nesse brasileiro, era a equipe do Abel. Aí gostaria que você traçasse um paralelo das principais diferenças entre o trabalho do Abel e o trabalho do Jorge Jesus. E o Guerreiro. Guerreiro tem sido fundamental nesse elenco do Inter, não só fazendo pivô, como gols, né? Sim. Ele tem sido decisivo. Sim. Algo que faltou isso no Flamengo, na questão dos gols. Gostaria de saber essa mudança. Teve alguma mudança do Guerreiro no Internacional do Daí? Eu acho, cara, o Guerreiro é um caso engraçado, né? Porque ele é um cara de muita imposição física, que finaliza bem e faz poucos gols. Então é um caso meio estranho. Ele no Flamengo... Entendeu? Não é um cara que chega na cara do gol e finaliza mal. Ele chuta bem com as duas pernas, ele cabeceia bem. Os gols que ele fazia eram gols de um jogador que sabe finalizar. Só que no Flamengo parecia que ele tinha um nervosismo a mais. Exatamente. Ele não tinha essa frieza cara a cara, né, com o goleiro. E aparentemente, eu não acho que isso mudou tanto no Inter. Eu acho que as situações que o Inter cria para ele são situações mais propícias para ele. Pro estilo de jogo dele. Questão de estilo de jogo. É mais briga dentro da área. Tem mais companhia. É mais companhia cabeçada. No ataque do Flamengo joga como atacante sozinho. No com Inter o Gabriel aberto de um lado e do outro lado ou Everton ou Fernandinho, né? Então realmente, o Inter tem mais gente chegando na área. A questão de ser um time mais estruturado, jogando a bola para ele, também pode ajudar essa Sim, questão. O Flamengo teve um momento muito bom com o Zé Ricardo, né, em 2016, com o Guerreiro, inclusive. Um momento de um futebol muito vistoso, assim, muito interessante. Mas é isso, não criava essas chances, deixava o Guerreiro na cara do gol, caminhando com a bola na direção do goleiro, e essa não é a bola do Guerreiro. Essa ele vai fazer uma a cada 2, uma a cada 3, só que você espera que ele faça 9 a cada 10. Sim. Entendeu? Centroavante, sei lá, o Fred, se entrar 10 vezes na cara do goleiro, vai fazer 9. O Guerreiro vai fazer 5, 4... O Guerreiro não vai te entregar 30 gols por ano. Exato, não vai. Mas ele é um jogador excepcional, cara. Eu acho... Até a passagem dele no Flamengo, mesmo sem muitos gols, eu acho que ele foi muito bem. Acho que ele jogou bem. Acho que não vejo... E se te perguntar uma outra coisa... A questão do trabalho do Abel com o Jorge Jesus. Cara, tem muitas diferenças, né? A começar pelo esquema tático, pela forma como ele usa os jogadores e tal. Vamos falar só de ocupação do campo, né? Acho que tem diferença em todas as áreas, mas só de formação, né? Ocupação. O Abel preferia jogar no 4-2-3-1, né? Ou seja, com 2 volantes um ao lado do outro. O Arão era esse volante infiltrador, né? O tempo inteiro fazendo essa corrida ali pelo corredor, não pelo corredor direito, mas nesse que em inglês os caras chamam de inside right, né? Essa faixa dentro para a direita, que não é uma central, não é a lateral. Ele entra entre o lateral e o zagueiro do adversário. Mas era uma dupla de volantes. Tinha os 3 caras da frente, tem uma diferença brutal, que é esse cara que jogava perto da área, que organizava o time, era o Diego, que é um cara... eu tenho muito respeito pelo Diego, tá? Realmente, assim, de verdade, como jogador, como profissional e tal. Mas ele perdeu a capacidade de jogar de costas. Eu tinha muita dificuldade de armar o time de costas, muita. E ele tem muita dificuldade do passe de infiltração. Então era um time que não furava bloqueio. Era um time que rodava. E de repente, na qualidade individual, você deixa um Gabigol num contra um, você deixa um Bruno Henrique num contra um, vai sair o gol, né? A principal diferença para o Jesus agora, as principais, né? Primeiro, ele joga com 2 atacantes. Então ele joga com 2 caras fixos, ou fixando os 2 zagueiros do adversário, diferente do Abel. E isso eu acho que pode ser uma diferença brutal pro Moledo e pro Cuesta. Eles estão muito acostumados a enfrentar times que tem um atacante só, né? Então um pega e o outro sobra. Agora, quando um zagueiro pega o atacante, o outro sobra. Agora, 2 contra 2, não tem.
O Moledo vai receber no mano a mano ali, o Gabriel vai receber no mano a mano com ele, vai olhar pro lado e o Cuesta vai falar, olha, se vira aí porque eu tô aqui com o Bruno. Então, muda um pouco a forma de defender. Isso eu acho que pode ser muito interessante pro Flamengo, pode ser um teste diferente pra gente ver. Essa é a principal diferença. Tem uma diferença também muito grande, que é os pontas, né? Porque antes o Abel jogava com pontas. Agora, como o Flamengo não joga com ponta, mas joga com esses caras que são meia ponta, né? O cara é meia, mas quando a jogada sai por aquele lado, ele vira ponta. Quando ela sai pelo outro lado, ele afunila como meia. Ele não acompanha o lateral adversário até o final. Não acompanha. O Flamengo se fecha. Se o adversário vem inteiro, ele se fecha num bloco com 2 linhas, mas essa segunda linha de 4, ela não ultrapassa a primeira linha de 4. Você não vê o Everton, tipo, o lateral passou, o Everton vem junto aqui, ficar dobrando junto com o Rafinha. Isso não acontece mais no Flamengo, que acontecia com o Abel. É uma diferença bastante grande na forma de jogar. E tem uma diferença fundamental, os caras ficam no Twitter, tem sempre essa discussão, jogo de posição, não é jogo de posição, o que é ataque posicional, enfim. Não importa muito a nomenclatura, mas a diferença é que Jesus gosta de agrupar os jogadores do lado da bola, né? O Abel, ele tem muito essa ideia de criar por um lado, ter um lado forte para criar e virar o jogo para finalizar do outro lado. Pegar o cara no mano a mano ou num cruzamento. O Jesus, ele agrupa a galera do lado da bola. Então, nesse último jogo contra o Vasco, teve um momento que ele estava com o Gerson aberto de um lado, a Arrascaeta do outro. Quando o Gerson recebe do lado direito, o Arrascaeta não está do outro lado esperando essa inversão para entrar no mano a mano. Ele vem para dentro para jogar junto. Isso faz muita diferença na forma como o Flamengo ataca também. Acho até essa forma de jogar até é perfeita para quando você pega times fechados, né? Porque essa virada de jogo depende muito da agilidade do passe, né? Quando você aproxima o jogador, você faz a tabela, como o Flamengo fez 2 vezes no Vasco, exatamente. No gol. O primeiro gol, né? A tabela com a Arrascaeta, e depois no terceiro, né? No segundo, a tabela com o Cuejá. Com o Cuejá, que belo passe, inclusive, por cima. Exatamente. O Gabriel é um jogador do Flamengo que eu gosto muito, né? Porque ele cria os espaços. E hoje ele já está com 24 gols na temporada, né? Eu queria saber como que esse esquema do Jorge Jesus potencializa esse meio ofensivo do Gabriel na frente. Cara, o Gabriel, ele realmente é um cara que se mexe muito e cria espaços, mas eu acho que o grande mérito dele, a grande característica dele é explorar espaço. Ele tem uma sagacidade muito grande para se mexer na última linha, ele fica pouco impedido e joga muito perto do gol, né? Isso mostra que é um cara que está se mexendo sempre em relação à linha do adversário. Se você pegar o vídeo, por exemplo, do primeiro gol, né, que é o gol do Bruno Henrique contra o Vasco, o Bruno recebe a bola do lado esquerdo, o Bruno aberto do lado esquerdo, o Gerson pela direita, mas fechando como meia, como eu acabei de falar, e os 2 atacantes naquele momento, né, que eram Arrascaeta e Gabriel. E tem 9 jogadores do Vasco ao redor. O Arrascaeta, ele faz um movimento de que vai entrar e ele sai. Ele vem na direção do Bruno, né? Ele passa a jogar de costas pro gol. O Bruno dá nele, o Henrique, zagueiro do Vasco, demora a perceber que o Arrascaeta sai, e só quando o Bruno dá o passe, o Henrique sai. No que o Henrique sai para pegar o Arrascaeta, o Gabriel imediatamente ataca esse espaço nas costas. Então você pode ver que o passe foi para o Arrascaeta devolveu e o Bruno acabou fazendo o gol. Mas o passe podia ter sido para o Gabriel. E o Gabriel ia entrar na cara do gol. Porque ele está aproveitando esse espaço criado pela saída do Arrascaeta. E quando você joga com 2 atacantes, essa é a questão, você tira a sobra do zagueiro. Então o tempo inteiro você vai ter esses espaços aparecendo. E aí o Gabriel, cara, ele é um monstro para aproveitar esses espaços, realmente. E a diferença de rendimento dele, não só em número de gols, que já é absurda, mas de rendimento, assim, da bola que ele está jogando, é muito impressionante. Eu acho que se deve muito a isso. Ele agora tem esse espaço nas costas da defesa para aproveitar. Antes teria um zagueiro sobrando ali e ele não teria o que fazer. Em um clube com dinheiro é bem provável que o Flamengo faça um investimento no Gabigol no final do ano. Tem que fazer, cara. Acho que tem que fazer. Acho que é prioridade. Até pelo extracampo, assim. Exatamente. Ele é um cara que encaixou, que gostou. Pra mim foi o principal. Quando pensa em gastar dinheiro com o Balotelli, pra mim o Flamengo tem que ter dinheiro do Gabriel primeiro, assim, pra depois ter pra comprar outro, porque o retorno já tá óbvio. Ele é a cara do Flamengo. Ele supre as necessidades, entre aspas, que o Balotelli daria. Não que o Flamengo não vá contratar um atacante, me parece que isso vai acontecer no futuro próximo. Mas... o que parece que deu entrave no Balotelli foi que os valores que o Balotelli pediu eram acima e o Flamengo não quis comprometer as finanças. Exatamente. Né? De última hora.
Vamos fazer uma parada aqui no Tabela Carioca. Voltamos com o terceiro bloco para falar sobre alguns assuntos aqui que eu não sei ainda bem, mas nos próximos 2 minutos aí a gente pensa em alguma coisa para falar. Atenção! A versão beta do nosso aplicativo está apresentando dificuldades técnicas a partir da versão 7.0 do Android. Estamos trabalhando para deixar sua experiência muito mais agradável. Toda terça-feira, às 17 horas, quer saber tudo que rola no mundo do samba, carnaval? Saúde, mundo fitness, bem-estar do seu corpo, curiosidades e tudo sobre celebridades aqui no Bole Bole. Toda terça, às 17 horas, vem com a gente. A dupla mais divertida da internet, com comentários hilários no mundo do futebol e outras palhaçadas imperdíveis, você só assiste aqui. Programa Goiabada e Marmelada, terça-feira, às 19 horas. Exclusivo na Priority Conteúdos. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Estamos de volta com o Tabela Carioca. Fui cobrado pelo Estevão e pelo Anderson aqui para falar sobre o WhatsApp da Priority Conteúdos. Falei Priority, né? Eu morei um tempo na Inglaterra, então às vezes vocês vão ver algumas coisas que... Enfim, Priority Conteúdos. Então, foi um momento bem... Não tem vergonha na cara, né? O grávido de Mesquita tinha grávida de Tu morou na Inglaterra ali perto do Highbury, aí por isso é torcedor do Arsenal, é isso? Highbury, eu falei Highbury. Entendi. Por isso que eu sou Arsenal. Entendi. Então, o celular da Priority Conteúdos para vocês participarem dos programas da casa, 99509-6355. Pode repetir, Anderson? Qual DDD? O DDD é Rio, 21, né? Tá, agora repete 2 aí. e 1. 99509-6355. O que tem quarta-feira? E Avisa o pessoal aí. exatamente, quarta-feira tem um programa do Hugo, que é o segundo melhor apresentador aqui. Concordo. Segundo melhor. Qual o primeiro? O William Faria. Muito obrigado, Anderson. E lá em último tá quem? Jornada de Prata, toda quarta-feira, 7 horas da noite, para falar de que, Estevam? Voleibol. O único programa de TV no mercado que fala de vôlei é do Tabela Carioca e da Priority Conteúdo. Vai ter novidade. Galera do Sport TV, se quiser competir aí, ó, pode criar um, hein? Não tem. Só Mas se falar quiserem de fazer um, pode ter. falar de seleção brasileira, de mercado. Os times já estão se movimentando para a próxima temporada da Superliga, que já divulgou a data de início da próxima temporada, então a gente tem muita coisa legal para falar aí. E também convidar todos a baixarem o aplicativo da Priority Conteúdos para poderem ver vídeos dos programas. Estão todos lá disponíveis. O Jornada de Prata tá lá já. Já tá lá já. Para de falar de Jornada de Prata. Tá no Tabela Carioca, né, filho? Chegou primeiro na casa, né, cara? Então tem que... Militão, tem alguma pergunta? Eu tenho muitas. Não, mas para o convidado, não perguntas Também pra ele. Qual o sentido da vida? Exatamente. Também, mas eu queria fazer, ainda de análise, mais um pouco menos sobre o Flamengo, que você falasse quem no Campeonato Brasileiro você vê como o principal adversário do Flamengo, o time que você vê taticamente, ó, esse time aqui é o que mais, jogando contra o Flamengo, seria o que mais complicaria, o que mais o Flamengo teria mais dificuldade para bater. Tá, eu acho que em termos de complexidade tática, enfim,
de ser uma análise mais interessante. O Santos, claramente, né? É um time realmente muito interessante, com muita variação. Cara, eu fui estudar o Santos e aí eu assisti 3 jogos e são 3 times completamente diferentes de um jogo pro outro. As peças são as mesmas, mas a forma de jogar é totalmente diferente. Eu acho o finado Fluminense de Fernando Diniz era um time interessante de analisar, um time interessante de ver, mas realmente não batia de frente com ninguém, então acabou-se essa era. E eu acho que tem 2 times que são relativamente simples, assim, jogam um futebol que não é muito complexo, é bem feijão com arroz, mas é muito bem definido, as ideias são muito claras e que são os times que eu acho que mais complicariam o Flamengo num combate, né, num embate direto, que são o Palmeiras e o próprio Inter. O Palmeiras te decepciona porque é tanto jogador bom que eu vi o jogo contra o Grêmio sábado. E o time fez 1-0 e teve chance de partir para cima e fazer o segundo. E parece que o time não. Amarrou. Vamos ficar aqui atrás. Tá bom 1-0. Cara, tem um cara, um jornalista português, chama Luiz Cristóvão, que ele tem um texto genial sobre uma coisa que ele chama de treinadorismo. Tá? Ele diz que é uma doença que a gente sofre, que é a gente analisar os times a partir da nossa visão, como se nós fôssemos os treinadores. E ele fala, cara, o cara quando está analisando, você tem que tentar entender a ideia do treinador. Não importa se você gosta do time sair tocando ou não. O que importa é que o Fernando Diniz gosta, você tem que analisar o time dessa forma. E aí é isso, né? Uma coisa é análise, outra coisa é opinião. A minha opinião sobre o time do Palmeiras, cara, é uma pena, assim. Eu acho que é o único campeonato que eu vejo que o time mais rico, com o melhor elenco, se propõe a não ter a bola, tá? Isso hoje no mundo, impossível, assim. Não existe. Os times que estão no topo, que são os maiores, os mais fortes, são os times que se propõem a dominar o jogo pela bola. No Brasil não é assim. Eu acho uma pena, um desperdício de talento, um desperdício de entretenimento, de futebol mesmo. Eu gosto de futebol, cara. Eu gosto de ver futebol. Por isso que eu gosto de ver o time do Fernando Diniz, apesar de ser aquela baba lá. E não gosto tanto de ver o time do Filipão. Mas, dentro das ideias do Filipão, dentro do que se propõe, cara, é um time que tem uma clareza e um padrão muito impressionante, assim. Projetando possíveis adversários do Flamengo na semifinal. Gostaria de você falar do jogador Dudu, esse jogador que não é convocado pelo Tite. E sobre o Grêmio, tem potencial de crescimento? Com certeza tem potencial de crescimento, mas eu acho que o Palmeiras complica mais o Flamengo do que o Grêmio. Assim, eu se fosse Jorge Jesus estaria preferindo pegar o Grêmio do que pegar o Palmeiras. Mesmo o Grêmio crescendo. Um time que tem Diego Tardelli na reserva e André de titular tem potencial de crescimento. Sim. Faz sentido. Um time que tem Luan no banco tem potencial de crescimento. Porque se esse moleque voltar a jogar... Aliás, está aí um jogador que eu contrataria para o Flamengo para tentar recuperar. Luan do Grêmio, acho que é um... Mas você botaria o Luan em qual função? Qual função você acha que ele rende mais? Eu acho que daria para mudar a forma como ele joga no Grêmio, para ele tentar emular o Arrascaeta no Flamengo. E aí ser um revezamento. Para mim, o Flamengo tá com um elenco, tá com um time fechado, se não perder ninguém, né? E para as próximas temporadas tem que começar a pontualmente melhorar o elenco. Pontualmente. E aí, para mim, o Luan seria um excelente reserva para essa função que o Arrascaeta vem fazendo no meio campo, ou o Everton, né, do outro lado. Então o Grêmio com certeza tem potencial de crescimento. Acho até meio estranho o time do Grêmio. Outro dia eu estava falando sobre isso. Eu acho que a estratégia do Renato de não botar titulares no Campeonato Brasileiro tem nada a ver com físico, nada a ver com descanso. Tem só a ver com pressão psicológica. Concordo. Porque ele fica até agosto livre, sem jogar nenhum jogo que vale. E é algo que eu basicamente critico bastante. Eu acho que em algum momento ele deveria ter brigado para esse título brasileiro. Eu acho uma pena também. Ele sempre entra... Ele é malandro, entendeu? Os caras falam, ele tá há 3 anos. Ele vai ficar 10 anos, assim, só sendo cobrado em setembro, entendeu? O Renato é muito esperto, que ele vê que o time dele, ele tem um elenco pra brigar em todas, e aí eu acho que ele deveria fazer isso, mesmo com o time não ter um elenco grande, tá jogando, no mínimo focar no brasileiro, mas ele tira totalmente a responsabilidade com o respaldo da diretoria que, você pode deixar aqui de lado que tudo bem. Mas o exemplo Mano Menezes está aí pra gente observar, que o Mano Menezes se utilizava desse mesmo expediente. Não, mas eu achei que era um programa de futebol. Você vai falar de Mano Menezes? Você não acha que o Mano Menezes... Anti-futebol. Total, né?
Porra, Mano Menezes é insuportável Mas assistir assim, o jogo do time é dele. engraçado que eu vejo pro Mano Menezes, ele é um cara inteligente Eu pra caralho. não acho o Mano Menezes de futebol. Eu acho que Cara, esse ano dele foi, nossa, esse ano eu foi fico bem ruim, nervoso. principalmente depois da Sabe por quê? pausa. Mas não acho o Mano. Sabe Como o que você eu falou, acho estranho, eu acho o então? Mano muito inteligente. E ano passado mesmo, quando depois que ganhou a Copa do Brasil, o Cruzeiro subiu lá na Não, mas ponta calma, e chegou a mas vamos brigar lá. por. Uma coisa é ser pra campeonato. eficiente, tá? É um pouco o que a gente tava falando aqui do Palmeiras e tal, só que num outro nível. É ruim, não traz resultado a estratégia do Mano? Não, traz resultado. Ganhou 2 Copas do Brasil assim, jogando assim. Mas, cara, é insuportável de assistir. É insuportável. Eu não acho que o Mano era assim. Eu acho que o Mano... O que acontece? A era da posse de bola, né, nos últimos 10 anos aí, com Guardiola se tornando, enfim, dominando o mundo, metade dos times querem ter a bola. Querem dominar pela bola. Só que a era da posse de bola trouxe a era da não posse de bola. Se metade dos times querem ter a bola... Cara, 1/3 dos times falou, beleza, a gente não vai ter a bola mesmo e a gente vai jogar sem a bola. Só quem são esses times na Espanha? Almeria, Albacete, sei lá quem. Sim. Entendeu? Quem são esses times na Inglaterra? Enfim, Os times Aston do Tony Villa. Pulis. Esses times que jogam, Fulham, que jogam lá embaixo. Agora o Cruzeiro, com o elenco que tem, com o doping financeiro que tem, o Mano Menezes virou um xiita da não posse de bola, cara. Ele opta por não jogar. Eu não entendo, sinceramente. O Corinthians da Série B do Mano e o Grêmio, que chegou na final da Libertadores, era um time diferente. Totalmente diferente, totalmente. Eu respeito pra caramba a história do Mano, cara. Respeito mesmo, assim. Acho que a galera queima pra caralho o Mano. Porque ele é isso, porque ele é aquilo. Cara, é muito difícil chegar onde o cara chegou. Muito difícil se manter onde ele se manteve. Mas eu não entendo essa escolha que ele fez nos últimos, talvez 2 anos. O início dele no Cruzeiro não foi assim. Foi uma escolha por não jogar, por jogar um futebol... pobre, Pra sabe? mim, o ponto central nessa escolha foi aquela final de Copa do Brasil contra o Flamengo, Pode ter, quando pode ele ser. joga a segunda partida em casa pra vencer nos pênaltis. Pode ser, realmente. Porque Não, ele foi joga isso. ali atrás, o Flamengo, então, tudo bem, não conseguiu criar chances claras, mas eu esperava um Cruzeiro abafando mais, até porque tava jogando em casa pra ganhar um título de Copa do Brasil. E E, aí- ele opta por ficar, esperar e decidir nos pênaltis. É aquela, né? O time... esse time vai jogar por uma bola. O time não vai jogar por nenhuma bola. Entendeu? Ele quer levar todas pros... Eu realmente... Marcelo eu Galhardo não entendo, agradece, cara. né? Pois é. É, Eu Estevão? não entendo. Um outro treinador que eu quero falar fora desse eixo Rio, São Paulo, Minas, aqui é o Thiago Nunes, né? Que tem um trabalho Bom demais. sendo muito bem elogiado. Eu queria que fizesse análise desse trabalho dele, porque tá tanto tempo assim sendo elogiado, o Atlético jogando bem com peças não tão conhecidas assim no mercado, né? Eu acho que o Thiago tem uma coisa muito legal, quer dizer, posso chamar ele de Thiago, né? Eu não sou íntimo do cara. Mas... o Thiago Nunes, ele tem uma coisa muito interessante, que é isso, né? Ali, depois de Guardiola chega no Barcelona, tal, não sei o quê, aquele Barcelona encanta o mundo, e todo mundo passa a tentar entender essa ideia de dominar o jogo pela posse de bola. Só para vocês terem noção, em 10 anos, o percentual de acerto de passe médio na Premier League subiu de 71% para 81%. Isso mostra que os times estão buscando uma forma diferente de jogar futebol. O número de passes cresceu e o percentual de acerto cresce assustadoramente. De 71% para 81% é um crescimento bizarro em 10 anos. E aí você tem um segundo ciclo já depois desse, né? Que é o ciclo Klopp, Pochettino, que são esses caras que querem a bola, querem jogar com a bola, mas se não tiverem a bola, tudo bem, que eles são um time de pressão. E o Klopp tem essa fala sensacional, né? Que ele fala, imagina a quantidade de passes que você precisa dar para deixar o seu camisa 10 em condição de dar o passe decisivo. Agora, imagina que você rouba a bola do adversário na sua intermediária de ataque. Você está a 1 ou 2 passes de deixar o seu camisa 10 em condições de dar o passe decisivo. Então o Klopp diz, nenhum meio-campista é melhor do que uma boa pressão. E ele monta o time dele baseado nessa ideia. E eu acho que o Thiago, ele é mais moderno nesse aspecto. Não sei se... Porque moderno fica parecendo que é bom, né? Não necessariamente é bom. Sim. Mas ele bebe de uma fonte até mais recente que ainda não chegou tanto no Brasil. Que vai chegando com o Jorge Jesus agora. Mas os treinadores brasileiros não estão olhando tanto para isso. Então, em geral, nos últimos tempos, os treinadores jovens que se destacaram eram por isso. Times refinados, que tocam a bola, que resgatam essa essência do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense não é nada disso. É um time super direto, um time super veloz, super intenso. Só que é um time muito interessante, com muita variação de jogo. E eu já vi muita gente, inclusive, confundindo. Falando, o Atlético é interessante
porque é um time que fica com a bola, é um time de toque curto. Não é mesmo. Eu acho interessantíssimo, cara. É um time super diferente do que a gente vinha vendo e, pô, timaço. Eu vou fazer um intervalo aqui rapidinho pra gente entrar no último bloco e a gente aproveita pra continuar falando de treinadores. Eu tenho uma pergunta muito boa pra te fazer sobre um treinador que ocupa um espaço grande no meu coração. Então é isso, intervalo aqui no Tabela Carioca. Tá falando do Luxemburgo? Barroquismo. Toda terça-feira, às 17 horas, quer saber tudo que rola no mundo do samba, carnaval? Saúde, mundo fitness, bem-estar do seu corpo, curiosidades e tudo sobre celebridades aqui no Bole Bole. Toda terça, às 17 horas, vem com a gente. A dupla mais divertida da internet, com comentários hilários no mundo do futebol e outras palhaçadas imperdíveis, você só assiste aqui. Programa Goiabada e Marmelada. Terça-feira, às 19 horas. Exclusivo na Priority Conteúdos. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Eu falei que eu tinha guardado uma pergunta, mas eu vou deixar para fazê-la já pro final do nosso bloco. Pode falar? Deixa eu só fazer um complemento, que eu não citei o craque do time do Atlético Paranaense, que assim, não dá para deixar de falar dele, que é o campo de grama sintética, né? A torcida do Atlético Paranaense fica irritada. Cara, mas toda assim, a vitória do Atlético fora de casa, eles falam, cadê o gramado? Cadê o tapetinho? Mas faz diferença, cara. Vai. Desculpa, entendeu? Se um time da altitude botasse esse gramado na Libertadores, virava favorito. E aqui a imprensa do Brasil ia chorar, rios de lágrimas. Ia mesmo. Eu vou pedir pra vocês perguntas rápidas, assim, tá? Até porque eu quero guardar a minha, que é um E pouco respostas mais... rápidas também, prometo. Tá? Até a minha pergunta é mais inteligente. Por favor, Esther. Agora ele surpreendeu a gente, né? É, que é difícil, né? O quê? Pergunta inteligente? Não, pergunta rápida. Peguei ele de Vai lá, surpresa. vai lá, então. Perdeu a vez. Pode falar, Militão. A gente falou agora um pouquinho de treinadores estrangeiros, já sei de quem o seu William Faustão quer fazer a pergunta dele, então já vou pegar esse gancho, vou até te ajudar. Você falou um pouco agora de Guardiola, falou de Klopp, qual treinador estrangeiro que mais te agrada de ver jogar? Ah, cara, parece muito puxa-saco eu falar isso, mas o Guardiola... É puxa-saco mesmo, então. É que o Guardiola ele ficou tão grande que ficou meio sem graça torcer pra ele, entendeu? Porque agora todo mundo sabe, todo mundo estuda, todo mundo fala, não sei o quê. Mas, cara, é impressionante. A cada temporada você fala assim, não sei o que ele vai fazer com esse time pra próxima temporada. Ele vai e melhora o time. É uma coisa de louco. Eu assisti City e Tottenham, cara. É um time quase perfeito hoje. É uma coisa impressionante mesmo.
Agora, tirando o Guardiola, se não vale Guardiola, Vamos lá. eu gosto muito do Klopp como personagem também, né? Eu morei em Liverpool um tempo, então eu tenho esse carinho pelo Eu Liverpool. morei em Londres. Ah, é? Eu morei lá em Liverpool. Tempo de Mourinho, né, William? É, Valdeir. E Saudades. tenho carinho pra caralho pelo Liverpool, então fico felizão ali com o Klopp lá no Liverpool. É um cara que eu gosto. Tem um amigo que gosta muito do Liverpool. Um abraço pro José Vitor. Grande Manda um abraço pro Vascaíno, meu pai grande também. Meu Vascaíno. pai é torcedor do Liverpool doente. É, também? É Dalmo. Não. Doente. Dá um abraço pro seu Dalmo também, gosta do Liverpool. Dalmo, não precisa ser o Dalmo. Não? Já tá bom. Não, ainda não. Só pra explorar mais um pouquinho o Pochettino. Eu gosto muito do Pochettino. Baita treinador. Eu tava até falando com um amigo hoje que, tipo, o futebol brasileiro, eu acho que não tem como botar o treinador estrangeiro e comparar com os brasileiros, porque é um universo diferente. Eu tenho total certeza que o Pochettino, se ele treinasse um clube brasileiro, faz a mesma coisa que ele faz no Tottenham, ele não tinha durado uma temporada. Concordo. Que sem títulos ninguém se mantém aqui, eu acho. É, Mas eu é acho um que ele faz projeto do trabalho Tottenham, totalmente né? diferente. É um projeto do Tottenham, enfim, que os clubes brasileiros não têm. O clube brasileiro é o seguinte, fiquei na dúvida entre Abel ou Sampaoli. Camarada, você não pode ter essa dúvida. Concordo. Você tem uma definição antes que você tem que ter, Concordo. pra depois ter a Mas eu dúvida. diria até o mais convicto clube brasileiro ter demitido o Pochettino. Concordo. Não, eu também estilo acho. de jogo. Assim como o Fluminense tá demitindo o Diniz. Exatamente. Porque assim, o Fluminense tá mal com o Diniz, isso é inegável. Sim. Agora, quando você bota o Diniz, você tá apostando numa filosofia de futebol. Concordo. Que só vai dar frutos no longo prazo. Você tem que saber disso. Então, ou você fala, olha, tamo mal e vamos trazer um cara da mesma filosofia, você dá uma guinada agora, pegar um Abel, pegar, enfim, esses caras que estão sendo especulados, até mesmo o Mano Menezes. Cara, beleza, vocês não sabiam o que estavam fazendo. Estamos no Vocês- mês 8, jogou fora 8 meses. vocês queriam um milagre. E aí, claramente, não foi isso que o Tottenham quis. O Daniel Levy, né, que é o presidente lá, chairman, sei lá o que, do Tottenham, realmente é um cara... merece respeito. Verdade. Eu espero bastante que eles contrataram essa temporada, não perderam o Eriksen, então eu tenho uma esperança de o time conseguir dar uma melhorada. A antítese do Guardiola é o Simeone? Ou Não. é o Real Madrid do Mourinho que conseguiu mostrar ao mundo uma maneira de vencer aquele Barcelona? Eu diria nenhum dos dois. Acho que são maneiras diferentes de jogar futebol. Não sei se tem uma antítese. Eu acho que a antítese do... Pode ser assim, o Mourinho, em algum momento, ele vestiu essa carapuça, né? Ele, inclusive, falava isso naquela época... Porque a gente viveu essa época do Guardiola versus Mourinho no Barcelona e Real Madrid, né? O clássico sempre foi um clássico gigante e tal, mas não ali era foi- isso ali foi até literalmente 2010. Ali, cara, é que a coisa realmente estourou, foi para um outro nível. Os jogadores da própria seleção espanhola começaram a brigar. Entre eles. Virou uma coisa meio esquisita. E o Guardiola puxou pra si, né? O Mourinho puxou pra si esse rótulo, né? E ele dizia isso abertamente. Ele falava, eu marquei a história do futebol espanhol porque eu tornei o futebol espanhol melhor, porque eu forcei o Guardiola a ser melhor, porque eu sou o anti-Guardiola. Eu diria que o anti-Guardiola pra mim é o cara que detesta futebol, detesta o jogo bem jogado. E aí eu prefiro não citar nomes, mas talvez já tenha citado um. Não, pra mim, você diz anti-Guardiola, o cara que consegue bater ele, pra mim é o Klopp facilmente, como ele Não, mesmo eu deixa digo- claro. digo- nisso. De oposto. Não, eu acho que estilo de jogo, porque até o Barcelona de 2011 existia essa coisa de, não, só joga futebol com posse de bola. Aham. E vem o Simeone e mostra outra coisa pro mundo, ó. Ah, Tem sim, outro sim, sim. estilo de jogo aqui que Sim, dá pra sim. vencer o Guardiola e esse futebol que está Sim, reinando. Mas como eu acho que ideia. são vários, eu acho que não tem dois, entendeu? também. Então nesse caso não dá pra botar na antítese, porque acho que tem a escola guardiolesca, tem a escola Pochettino, Klopp, etc. Tem a escola do Simeone. São escolas diferentes. E eu acho rico que existam todas essas escolas. Eu quero um campeonato com todas elas. Sim. O que eu acho esquisito no Brasil é o time mais caro, que, enfim, mais investe, que mais tem dinheiro, não sei o quê, não querer a bola. Isso é um fenômeno, uma jabuticaba brasileira, né? Em nenhum outro lugar do mundo isso existe. Mas... Gostaria de falar um pouco sobre o Gallardo, o técnico do River. O quão favorito esse River é na Libertadores e qual mercado europeu ele se encaixaria bem? Cara, eu acho que os técnicos argentinos já demonstraram que chegam lá pra ficar, né? Chegam lá pra fazer bons trabalhos de verdade. Acho que esse foi um patamar que os treinadores brasileiros nunca conseguiram atingir, nem quando o Luxemburgo foi para o Real Madrid, o Filipão foi para o Chelsea e tal. Hoje os treinadores argentinos têm esse respeito. Então eu acho que se ele chega na Europa, ele chega
depende de onde que ele consegue chegar. Até porque é muito difícil conseguir emprego nesses clubes, cara. Os técnicos ficam muito tempo. A não ser o Abramovich, que demite um técnico por semana. Os treinadores ficam muito tempo. Imagina o cara que queria treinar o Manchester United na década de 90. Pô, meu sonho é treinar o Manchester United. Ficou 26 anos esperando o Arsenal do Wenger. Enfim, mas eu acho que se ele chegar num campeonato espanhol, num time de segunda prateleira, por exemplo, num Sevilha, num Valência, ele tem chance de fazer um estraguinho lá. Que o São Paulo ele acabou não conseguindo, mas acho possível. Posso fazer minha pergunta agora? Pode. Que eu tava guardando. Fala um pouquinho do Marcelo Bielsa pra gente. Ídolo dele. Por que ele é tão genial? Um monstro. O Bielsa... Você também é fã do Bielsa? Cara, acho que assim... sim, mas eu acho que independe disso. Você pode ser fã ou não das ideias do Bielsa. Independente disso, você tem que reconhecer a importância do Bielsa pro futebol mundial. Uma coisa de louco, cara. Bielsa Literalmente. é um cara... Bielsa é um cara que não vai ficar marcado por grandes títulos, né? Não vai ficar... Apesar de tê-los, né? Tem alguns grandes títulos, né? Mas não é o... Ele foi multicampeão. Enfim, mas não é o cara que chegou lá, ganhou 3 Champions, ganhou 2 Premier League, enfim, os campeonatos mais badalados do mundo, né? Há muitos anos ele é um cara de segundo escalão ali. Tá treinando na segunda divisão da Inglaterra agora, né? Mas, cara, a importância das ideias do Bielsa é uma coisa impressionante. Eu sinto que daqui a 100 anos a gente vai estar lendo sobre o Bielsa. Daqui a 100 anos a história do futebol vai estar falando, aquele, sei lá, o time do Klopp, o time do Guardiola, não sei o que, vai marcar a história pelos grandes times, mas tinha uma grande influência que era o Bielsa, grande pilar, que é esse cara absolutamente genial e que talvez, é um pouco arriscado falar isso, né, porque pode ser que a história prove o contrário de maneira completamente contundente, mas assim, talvez o Bielsa seja um cara até meio fora do seu tempo, assim. Talvez ele tenha a dificuldade até de passar as ideias dele de uma maneira mais simples. Não sei o que acontece. Mas ele é um cara absolutamente genial. O temperamento é uma coisa dele, é uma também, coisa que prejudica muito bastante ele. interessante. Não, mas você acha que o Diniz pode ser... Descortei, né? Mas eu acho que o Diniz pode ser... O Bielsa, como você falou, influencia muita gente no atual cenário dos grandes treinadores, mas ele mesmo não consegue se colocar num grande clube. Sim. Você acha que as ideias do Diniz pode comparar um pouco? Você vê as ideias do Diniz, você vê, mas ele não consegue colocar... Acho que guardadas as proporções, eu não sei até onde o Diniz vai. Porque o Bielsa chegou no ponto de influenciar os melhores times do mundo, os melhores treinadores do mundo. Eu não sei até onde o Diniz vai. Mas hoje é uma comparação relativamente válida, assim. Eu acho que muitos times... O times... Thiago Nunes claramente diz que o time dele é muito baseado no que o Diniz deixou. Eu acho que muitos times, a gente tem visto cada vez mais times no Brasil saindo com a bola pelo chão, e eu não duvido nem um pouco que eles estudem os padrões de saída de bola do Diniz para fazer isso acontecer. Então não me espantaria, que hoje o Diniz ele tem alguns problemas que acabam não trazendo resultados. Sim. Mas não me espantaria daqui a 10, 15 anos ele ser citado como um cara... um influenciador da forma de jogar. Estevão, cantinho do coração, por gentileza. Cantinho do coração. E um cheio, tá? Porque... Eu queria fazer uma perguntinha rapidinho. É bem rapidinho. Aí você não vai mandar o cantinho do coração. Eu prometo. Deixa o cara, pô. Eu acho que não pode deixar de falar do técnico da seleção brasileira, né? O Tite. Qual a sua análise do trabalho do Tite até agora? Cara, eu acho que o Tite... eu gosto do Tite, tá? Gosto muito. Acho que o Tite teve uma... sorte, um mérito, não sei. Acho que a forma como a gente passou a jogar futebol nos últimos 10 anos favoreceu o estilo do Tite e ele acabou indo bem. Enfim, os títulos dele pelo Corinthians, acho que era um time muito bem armado, muito bem montado mesmo, muito interessante. Principalmente da Libertadores. Time interessantíssimo, muito legal mesmo. Acho que é um bom treinador, acho que é um nome ok para a seleção. E é muito difícil julgar esse lado do panela, empresário, convoca porque é amigo. Eu não tô lá, não conheço ninguém que tá lá, então é muito difícil fazer esse julgamento. Eu convocaria de maneira diferente, eu planejaria as coisas de forma diferente, mas eu respeito bastante o Tite, assim, acho que ele faz um trabalho bacana na seleção. Começou muito bem. Vamos lembrar que o Brasil era uma draga quando o Tite entrou, né? Era um time horroroso. E começou bem, acho que até agora tá fazendo um trabalho. Só para um pequeno trucante, hein? A gente falou dos treinadores do Brasil não acompanham muito o Klopp. O Tite já falou algumas vezes que ele se baseia bastante no Klopp, né? Falou já que baseia no Klopp. Então começa com um cantinho do coração. Eu gosto que você cortou. Não, mas o Estevão abusou da minha boa vontade. Ele vai ser o último por causa disso. Então, deixa eu pensar aqui. Eu não tenho um cantinho do coração largo hoje.
Tá bom, então, Estevão, sobrou pra você. Você tem vários abraços pra mandar. de sempre, porque um né? homem que mora em Belfor Roxo, a cidade da cidade não. Cidade do amor, né? Cidade do amor. Belfor. Apesar dos pesares. Os serviços são de Bel, né? Afinal de contas, os serviços são de Bel. A Paris da Baixada. Baixada Cruel, os sinistros são de Bel. Isso aí. E de Mesquita também, né? Mas eu vou mandar o cantinho de sempre. Minha mãe, Eleomar, meu pai, Eliseu, meu irmão, Marcos Paulo, e a namorada, Rayane. Um beijo. Anderson. Gostaria de mandar um abraço aí chegar no microfone. pro amigo aí, o Urango, que fez aniversário ontem. Parabéns. Bastante cervejas ontem rolado. Que você não bebeu nenhuma, quem sabe que você, pra beber, é uma coisa muito cara. O Valdeir não tem cantinho do coração. Mande abraço pra quem você quiser. Tem, então vai ser o último. Então pode deixar por último. Pode fazer, por favor, Théo. Cara, eu não sabia que tinha que mandar abraço, não, mas queria mandar um abraço de verdade pra galera que tem trocado bastante ali no Twitter, nessa análise e tal. @TheoFB. E, cara, tem sido muito interessante, assim. Algumas pessoas já mandaram mensagem do tipo, pô, Twitter é um lugar tão tóxico e no seu perfil as pessoas não se xingam, né? Elas debatem, discutem. E realmente, cara, o meu Twitter é um mar de boas ideias ali, a galera. Uma ilha sensacional. Pois é, e eu não vejo esse outro lado, entendeu? Então eu acho que eu tô meio numa bolha. Mas então eu acho que o meu abraço seria pra essa galera que tem feito, enfim, a vida ser bem legal por lá. Eu vou mandar um abraço pro Luxemburgo, que me deixou muito triste nesse final de semana. Tu sabe que eu não gosto de te criticar, Luxemburgo, mas por certos momentos eu tive a vontade de te dar aquela xingadinha. Não entra em campo com o Lucas Mineiro, mano. Lucas Mineiro troca. Não dá. Mas fica aqui meu abraço caloroso, mas com aquele puxãozinho de orelha. Também, né, é um abraço com... Pêsames pra quê? A irmã dele também. Não tá vindo, então com meus pêsames pro Luxemburgo. Depois do jogo. Então, foi agora, depois de puxão de orelha, uma afago no coração de um grande fã seu. Exatamente, agradecer mais uma vez ao Theo Benjamin pela presença, ao Militão, ao Estevão, ao Anderson aqui e a todos que acompanharam a nossa live lá no Facebook. Então, semana que vem tem mais Tabela Carioca, 6h30, prometendo sempre trazer convidados interessantes aqui para discutir um pouco do esporte brasileiro. Galera, muito obrigado pela companhia de todos e até semana que vem. Tchau! A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.